Tiago capítulo 1, versículos 19 a 27. Diz assim a palavra do Senhor: Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho, e depois de olhar a si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática desta lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Amém, queridos? Até aí. Vamos orar. Tem mais uma palavra de oração? Em nome de Jesus. Eu gostaria de convidar a irmã Toninha que levasse a sua voz em oração a Deus em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esta noite, Jesus querido, porque estamos aqui reunidos no Teu nome, Senhor, porque nós cremos que Tu estás conosco, Senhor Jesus. Nós Te agradecemos, Senhor, pelo cuidado com as nossas vidas, Senhor. Te agradecemos por esta noite, Senhor amado, e que esta palavra, Senhor, venha fazer diferença na vida de cada um de nós, Senhor. Que nós possamos, Senhor, estar colocando em prática tudo que aprendemos aqui, Deus. E em nome de Jesus Te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, rapidamente vamos analisar algumas coisas que Tiago diz à igreja do Senhor. Ele endereça esta epístola para as 12 tribos entre as nações, as 12 tribos dispersas, ou seja, ele dirige aos seus irmãos conterrâneos judeus. Então a primeira coisa que ele está falando aqui é de uma crítica ao legalismo. Nós percebemos nas palavras dele que ele fala de praticar a palavra e não somente conhecê-la, e não apenas ouvi-la, né? Então ele dá uma cutucada nos irmãos judeus, que tinham essa peculiar característica, né? De serem cumpridores, como Jesus mesmo criticou os fariseus, e aqueles irmãos posteriormente tiveram um problema. Paulo e Pedro discutiram por causa das questões dos costumes. Tiago foi o que talvez tenha tido uma função ali de ser um meio termo, né? Ele aceitava a pregação para os gentios, mas aquilo tudo era muito novo ainda, então ele era foi um cara usado por Deus para ser usado nessa parte, né? De falar sobre a palavra do Senhor, também de testificar que o evangelho também seria levado a todos os gentios. E ele fala criticando aqui, ou pelo menos exortando aqueles irmãos a serem praticantes da palavra. Essa parte nós já vamos chegar lá, mas a primeira coisa que ele fala é: meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. A primeira coisa que a gente aprende com ele aqui é que a gente deve ouvir mais do que falar, né? E isso é difícil, né? Nós temos uma boca e 2 ouvidos, por sabedoria de Deus na criação, não somente conosco, mas com grande parte dos animais. Devemos ouvir primeiro. Nós temos 2 ouvidos porque são mais importantes. Os sentidos da audição são mais importantes do que você falar, digamos assim, na importância de que Tiago está falando aqui. Deus nos revela então na própria criação, na nossa forma física, que nós temos 2 ouvidos e uma boca. Precisamos ouvir mais e falar menos. E no capítulo 3 de Tiago, nós não vamos ler aqui, mas se você puder, acompanhe na sua casa, leia. Ele fala do versículo 1 até o versículo 12 sobre a língua. Ele diz aqui, em alguns versículos, que ela chega a ser como um pequeno leme, assim como um pequeno leme, um leme, um timão, que dirige um navio inteiro, gigante. Assim é a nossa língua.
Ele dá um outro exemplo: pela boca se refreia o cavalo e vai para a direção que você quer pela boca. E ao mesmo tempo ele diz que a nossa língua é um membro pequeno, mas que é difícil de domar. Você consegue domar um leão, você consegue domar um cavalo, mas a língua humana é difícil de domar. Ela ao mesmo tempo, ela bendiz a Deus, mas ao mesmo tempo também ela pode matar, ferir, ela pode ofender, constranger. E Tiago diz que ela é cheia de veneno mortífero. Ele diz ao longo do capítulo 3, que nós não lemos agora, mas ele fala já no começo do 19, ele já prepara aqueles irmãos, falando que eles sejam prontos para ouvir, tardios para falar. E mais à frente na sua carta, ele fala sobre o domínio sobre a língua, que eles teriam que ter o domínio sobre a língua. A língua não pode nos dominar, nós somos mais importantes do que a nossa língua. Nossa mente pode controlar a nossa língua. E em Cristo nós devemos fazer isso por amor a Deus, para a glória de Deus também. E é uma condição humana sermos assim. A queda fez com que nós naturalmente fôssemos assim, maldizentes, escarnecedores. Portanto, aquele que se converte a Cristo não pode ser assim, porque temos uma nova natureza. Amém, queridos? É nesse sentido que Tiago está dizendo que a língua pode amaldiçoar os homens. Nós aqui, na nossa comunidade, nós respeitamos as opiniões contrárias, né? Mas eu entendo que amaldiçoar com a língua não é aquilo que os nossos amigos neopentecostais afirmam que seria como se colocasse uma marca de maldição na vida de alguém, que gere uma legalidade para que demônio X, Y haja, algo que fosse como uma palavra mágica que encanta, desencanta, amarra, desamarra. Isso, na verdade, não é muito bem o que Tiago está falando aqui, não é aquilo que a palavra de Deus afirma. Contraria também o que Paulo escreveu aos Romanos, onde ele disse que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Só que é inegável que nós somos seres humanos, e somos falhos, somos pecadores, e erramos com as pessoas. Aí que está a questão. Não adianta relegar para, muitas vezes, um plano espiritual, algo que nós temos que consertar no nosso caráter. A nossa língua é humana, faz parte da nossa vida. Crente não fica possesso por demônio, mas crente pode ser usado pelo demônio para usar a sua língua e amaldiçoar alguém, no sentido de ferir alguém, de constranger alguém. É fácil colocar a culpa no demônio. Difícil é você negar a sua própria vontade, é você refrear a sua língua. Quando você tem todas as oportunidades para falar mal de alguém, você segura, se cala. Isso é autocontrole, isso é domínio próprio, isso é fruto do Espírito Santo. Amém, queridos? Então, nós temos que aprender com esta palavra. A língua pode contar mentiras, pode xingar alguém, caluniar, difamar, pode fazer maledicência, pode julgar temerariamente. A palavra de Deus não proíbe o julgamento, ela proíbe o julgamento temerário, aquele que você não sabe a mínima coisa do que está acontecendo e já emite a sua opinião, já fala, já condena, já manda para o inferno e nem sabe aquilo que está se passando. Talvez seja essa torpeza que Paulo exorta para que a gente não tenha essas palavras. Ele fala lá em Efésios 4:29, não saia da boca de vocês palavras torpes. É claro que os famosos palavrões, são palavras chulas, não são palavras bonitas, estão impregnadas na nossa cultura, na cultura brasileira, italiana, portuguesa, e de vez em quando escapa, bate um martelo no seu dedinho para ver o que acontece, Mas torpe é muito mais do que isso. Torpe é aquilo que fere, que mata, aquilo que nós proferimos contra alguém, muitas vezes até longe da sua presença. Torpe é uma palavra que denigre a imagem de alguém. A palavra que está lá em Provérbios capítulo 15, versículo 1, nesse sentido, também é uma palavra torpe, qual seja, aquela palavra dura que suscita a ira. Isso é uma palavra torpe. Muitas vezes o crente condena o palavrão, só que suscita a ira no seu filho, gritando, falando coisas que não deveria falar. A palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda assenta o furor. Brincadeiras de mau gosto também, escárnio, o chamado bullying, é palavra torpe também. Amém? E disso ninguém fala, Catalogamos algumas coisas como pecado.
e os cristãos não vão ensinando seus filhos, e os filhos praticam bullying na escola, é algo que precisa mudar, porque isso faz parte do caráter. Bullying é palavra torpe, cristão não pode compactuar com isso, são coisas que trazem traumas para muita gente. Cada um reage de um jeito. O meu nariz sempre foi muito avantajado, eu sempre sofri gracejos com isso, mas eu entrava na onda. Mas há quem se fira tanto com isso, que crie traumas para a sua própria imagem, e crie, inclusive, personalidades psicopatas no futuro por conta dessas coisas. Então, queridos, isso também é palavra torpe. Murmuração é palavra torpe. Murmurar é reclamar contra aquilo que você tem, contra aquilo que Deus entregou na sua mão. Isso é palavra torpe. Portanto, Paulo não está falando para aqueles irmãos que não dissessem certas palavras catalogadas culturalmente como torpe, ou um conjunto de letras juntas considerado torpe. Paulo estava se referindo à palavra como fenômeno linguístico, aquilo que verbaliza aquilo que está dentro de você, aquela intenção torpe que sai do seu coração, aquilo que mata, que fere. Isso é a palavra torpe. Intenção torpe, intenção negativa. Ao contrário, queridos, as palavras de Jesus traziam paz, né? Traziam amor, traziam conforto, traziam divisão do que é certo e do que é errado, mas tudo temperado com amor. Jesus repreendia com amor, Jesus ensinava com amor, exortava com amor, e aquele que diz ser cristão, se diz ser cristão, aceitou a Cristo. Se aceitou a Cristo, tem um Espírito Santo habitando em seu interior. O que o Espírito Santo faz? Ele glorifica a Cristo. O Espírito Santo não vai fazer com que Cristo não seja glorificado. E a sua igreja tem o Espírito Santo. Eu e você temos o Espírito Santo, porque somos a igreja. Não significa que a gente não erre, mas significa que a gente deve fazer o possível para dizer com a nossa boca e com a nossa vida aquilo que Jesus diria, aquilo que Jesus falaria. Então a primeira coisa é cuidado com a palavra. Mas ele fala aqui outra coisa. Sejam prontos para ouvir. Não é só tardio para falar, mas é pronto para ouvir. O cristão deve ser um bom ouvinte. E o ser humano adora falar. Falar. Há alguns especialmente peritos em falar. Falam, acusam, oram alto para serem contemplados, como aqueles fariseus que tinham lá, que falavam alto, oravam alto nas praças, nas esquinas. São os ungidões, os supercrentes. A esses Tiago fala no versículo 26, aquele que julga ser religioso e não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Ou seja, não está enganando somente as pessoas, porque uma lata vazia fazendo barulho, uma hora cansa e alguém vai parar de ouvi-la. Só que há quem acredite que é um ótimo religioso, é um bom religioso e faz tudo certinho e fala. Esse engana-se a si mesmo, o que é pior. Deve tomar conta da sua própria vida, da sua própria salvação, da sua própria religiosidade, da sua própria santidade. Aqui Tiago não se refere então à religião como um fenômeno ruim. Aqui ele se refere como os aspectos externos da religião, culto organizado, com oração, cântico, palavra, jejum, contribuição com aquele que necessita. Ou seja, ele está falando de nada isso adianta se o crente não refrear, não vigiar o que fala. Você pode ser um cara bonzinho, contribuir, ser o maior ofertante da igreja, orar, jejuar. Se você fere com a sua boca, de nada se adianta, você está enganando a si mesmo. Por isso ele complementa no versículo 27, que a verdadeira religião, então, é cuidar de órfãos e viúvas, ou seja, é colocar a sua fé em prática. Aqui ele está dando um exemplo, não está sendo exaustivo. Ele não está dizendo que é por obras a salvação, que nós devemos fazer isso para ser salvos, não é isso. Mas ele está dizendo, ore, mas trabalhe. Não adianta ficar falando. O que a gente faz, fala mais do que só falar. Já tinha uma música do Fruto Sagrado, uma banda que gosto muito, que dizia isso. É exatamente isso. Um certo pastor presbiteriano, que estava pesquisando, escreveu sobre alguns motivos pelos quais as pessoas cada vez ouvem menos.
Primeiro motivo, porque muitos pensam que ouvir é perda de tempo. E se você perde tempo, você perde até dinheiro, perde coisas mais importantes na sua vida. Então ouvir não é tão importante. O segundo motivo é porque nós nos tornamos juízes do mundo e das pessoas ao nosso redor. Nós ouvimos menos porque nós não estamos interessados no que elas estão falando e porque partimos do pressuposto que tudo aquilo que elas estão falando não interessa. Estão erradas. Julgamos aquilo. Terceiro motivo é pelo que nós estamos ligados muito em nós mesmos. Ou seja, somos extremamente egoístas, o ser humano de uma maneira geral. E o quarto motivo é porque nós nos distanciamos de Deus. Ouvimos pouco, então oramos pouco. Ouvimos com dificuldade o que Deus tem para nos dizer. Queremos o favor de Deus, mas não queremos muito bem ouvir o que Ele nos fala. Ou qual é a sua vontade, dar atenção para a sua voz. Que nessa noite eu e você possamos ser exortados por essa palavra, assim como eu fui, enquanto estava fazendo, que o Senhor nos exorte e nós atendamos o seu chamado, a sua exortação em ouvir mais e falar menos. Amém, queridos? Muitas vezes o seu maior testemunho não vai ser falando, mas vai ser ouvindo, sendo ombro. Muitas vezes você apenas vai ter que chorar com o que está chorando. Tem momentos que palavra nenhuma resolve. Tem momentos em que somente silenciar já é mais que o suficiente. Tem a ver com dar importância ao que o outro está falando. Ou por isso que ouvir é uma coisa e escutar é outra. Escutar faz parte de ouvir. Mas há surdos que ouvem muito bem, porque prestam atenção naquilo que o outro está expressando. Nesse sentido aqui, o ouvir é apreender, dar atenção. O cristão deve ser um bom ouvinte, amém, queridos? Que possamos exercitar isso em nossas vidas. Outra coisa que Tiago nos exorta aqui, que a gente seja vagaroso em se irar, tardio para irar-se. Ele nos exorta, então, porque a nossa ira humana não opera a justiça de Deus. Quantos de nós aqui, sejamos honestos, quantos de nós já não falou o que não devia, ou tomou alguma decisão errada no calor de uma discussão, na inflamação da ira no seu grau máximo? Só que quando a gente faz isso, a gente se arrepende. Por quê? Porque a nossa ira não opera a justiça de Deus. E justiça de Deus aqui não é uma coisa etérea, longe de palparmos. Justiça de Deus aqui não é um conceito religioso. A justiça de Deus aqui pode ser manifesta em proporcionalidade nas coisas que nós fazemos. Quando você faz uma coisa irado, você não está sendo proporcional com absolutamente nada que você faz. Você vai agredir o seu filho, não vai educá-lo. Você vai afastar as pessoas que te querem bem. Irado, não faça nada, porque não opera a justiça de Deus. A chance de dar alguma coisa errada quando a gente faz isso é enorme. A ira nos cega, ela nos faz enxergar tudo sob o nosso ponto de vista, sem analisar nada. Nossos olhos ficam vermelhos, cheios de sangue nos olhos. A gente não pesa, não escuta o outro lado, não entende direito o que aconteceu, faz justiça pelas próprias mãos. Talvez seja esse o termo mais apropriado. E quando a gente faz isso, a gente não permite que Deus haja em sua justiça para com a nossa vida. Não que a gente tenha um poder para frear Deus, não é isso. Mas é que certamente a gente não está dando lugar a Deus. Não está dando lugar àquilo que Deus quer. E a gente não dando lugar ao que Deus quer, ou a gente está dando lugar para o inimigo, ou está dando lugar para a carne. Mas se estamos dando lugar para a carne, o inimigo fica contente. Não tem jeito. Não significa que temos que ser monges tibetanos, dia após dia. Não é isso, queridos. Mas é não tomar nenhuma atitude precipitada, ser moderado. Eu estava comentando com a minha mulher esses dias que a palavra de Deus ela é tão sábia que ela mostra exemplos de pessoas que se abstêm de muitas coisas e pessoas que se afogam em tantas coisas que fazem. Sendo que a palavra de Deus, do começo até o fim, ela sempre mostra que o caminho da moderação é sempre o melhor. Só que é o mais difícil de alcançar. É mais fácil você deixar de fazer alguma coisa para não correr o risco ou você também
descambalhar de vez. Mas o que exige percepção, o que exige bom senso, o que exige a vida no altar, é fazer tudo no centro da vontade de Deus, ser moderado, estar sempre firme e constante. Isso é difícil, mas com a ajuda do Espírito Santo nós conseguimos. Amém? Então devemos agir de acordo com a justiça do Senhor e não fazer nada irado. Então sejamos tardios para irar-se. E a palavra de Deus diz que quando nós nos irarmos, porque a ira em si não seria um pecado, mas fazer alguma coisa dominado pela ira. Irai-vos, mas não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, não deixar aquela situação, aquele coração apertado e flamejante, ficar para o dia seguinte, para você resolver aquilo que precisa ser resolvido. Não deixar isso se transformar numa raiz de amargura. Mas também, ao mesmo tempo, se você está irado, tome um banho de água gelada, apague esse fogo, e depois você vai tomar a decisão que tiver que tomar. Muitas vezes nós nos iramos sim. Um filho apronta alguma, ou você perde o trabalho, você é injustiçado, acontece muitas coisas. Somos irados, somos humanos, acontece. Uns são mais flegmáticos, outros são sanguíneos, já querem quebrar tudo. Mas, queridos, não tomemos nenhuma decisão, não façamos nada dominados pela ira, e não deixemos a ira nos dominar, porque nós é que devemos dominar os nossos sentimentos. Com o Espírito Santo nós podemos fazer isso. Ele é poderoso, né? É um fruto do Espírito o domínio próprio. Amém, queridos? E ele continua, Tiago continua: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Versículo 21, um pouquinho antes, ele diz: portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. E aí depois ele fala: sejam praticantes da palavra. Então, depois de falar para aqueles irmãos, olha, ouçam mais e falem menos, e se irem menos, ele aponta o caminho pelo qual a gente consegue fazer isso. Qual seja? Livrar-se da impureza moral e da maldade que prevalece. Prevalece aonde? No mundo. O mundo quer mesmo é que você quebre tudo. O sistema do mundo é esse: você dá, você leva, você dá. Bateu, levou. Olho por olho, dente por dente. Ah, não tem problema, é só uma noite. Ah, não tem problema, você está de cara cheia mesmo. Ah, é normal, todo mundo faz. Não. Tiago está falando: livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. Impureza moral aqui é um termo de significado aberto. Se refere tanto a falhas de moral sexual, mas também a falha de moral comum. Desonestidade, mentira, engano. São impurezas morais. Né? E ele diz ainda: aceitar a palavra que foi pregada a eles, implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Nós aceitamos a palavra com humildade quando nós nos submetemos em amor à autoridade pastoral que está sobre a sua vida. E não estou falando aqui de hierarquia. Eu sou igual a vocês, igualzinho. Sou membro da igreja, sou ovelha de Cristo, você é ovelha de Cristo. Eu sou co-pastor com Jesus de vocês. Eu não tenho nenhuma pretensão de dominar a vida de vocês. Eu não estou aqui concordando com nenhum abuso que muitos pastores cometem. Não estou falando que os irmãos devem deixar os pastores cuidarem da sua vida, da sua intimidade. Não estou também falando de cobertura espiritual, se é que isso existe. Guarda-chuva apostólico ou qualquer baboseira desse tipo. Trata-se de uma coisa simples, é ter a consciência do chamado de cada um. Nós todos somos iguais, mas tenha certeza que a função pastoral é diferente. E só tem uma função: ser um modelo, ser uma referência. E eu só posso dizer que eu ensino se você aprende. É difícil ensinar quando o irmão acha que não tem nada para aprender. Aqui temos algumas professoras, talvez tenham passado por isso, com alguns alunos
que às vezes se julgam na qualidade de testar o professor ou achar que sabem mais do que o professor. É complicado. Não que alguém não possa saber mais do que o pastor, de maneira nenhuma, né? Mas aquela resistência em aprender. Aprende a mesma coisa com o outro, mas com aquele não, né? E por fim, então aceitamos a palavra com humildade. Humildade é saber que nós temos sempre alguma coisa para aprender. Quando nós nos submetemos em amor à autoridade pastoral que está sobre a nossa vida. Eu também tenho autoridades pastorais sobre a minha vida, não hierarquicamente, porque na nossa comunidade o pastor preside a igreja decide tudo nas assembleias e reuniões, a gente é bem democrático. Mas há pastores que são autoridades sobre a minha vida. Eu escolhi me irmanar com pastores e andamos em unidade. E eles são autoridades sobre a minha vida. Pastor Zacarias, pastor Sérgio, pastor Carlos. Tantos pastores que comungamos de experiências. E sabemos que neles está também o Espírito Santo de Deus. E aprendemos com eles, andamos juntos. Isso é uma coisa. E imposição hierárquica e subjugação é outra coisa diferente. Amém, queridos? Então, aceitemos com humildade a palavra que foi enxertada em nós pelos nossos pastores. E por fim, Tiago nos exorta, então, já estamos caminhando para o final, Tiago nos exorta a sermos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Ouvir a palavra é fácil, você senta aqui, né? Nas cadeiras que são confortáveis, outras igrejas têm mais conforto, são estofadas e tudo mais. Você ouve a palavra, muitas vezes aquela que você quer ouvir, canta, entrega a sua oferta, cumprimenta o irmão, vai embora, e você ouviu a palavra. Isso é fácil. Difícil é praticar a palavra. E a prática da palavra requer não somente ouvi-la, mas uma atitude. Amém? Aqui Tiago não está falando exatamente dos aspectos exteriores da religião, a liturgia. Ele não está falando exatamente aqui sobre praticar a palavra no sentido, a palavra diz para orar, então você vai orar. A palavra diz isso, faça aquilo, ou deixe de fazer aquilo. Não. É muito fácil você ler textos escritos e tentar fazer da Bíblia um manual de legalismo. Uma leitura equivocada do Antigo Testamento, por exemplo, por algumas denominações, está trazendo um grande problema para o evangelho no Brasil, para o movimento evangélico. Tem gente entrando com arca na igreja, tem gente, enfim, armando tenda, dormindo na tenda dentro da igreja e tantas outras coisas que a gente vê. Sombras que haviam de vir, apontavam para o Messias, hoje estão sendo transformadas em liturgia. Difícil mesmo é praticar o evangelho. Fazer aquilo que Jesus disse para fazer, amar o seu inimigo, orar por aquele que te persegue, que pisa no seu calo, e não orar para que ele seja fulminado, orar para que ele seja abençoado. Orar sim, para que ele pare de pegar no seu pé, mas que ele seja abençoado, e seja muito abençoado, a ponto de não te olhar mais. Amém? Não duvidar da bênção, não estar ansioso com o dia de amanhã, honrar o seu marido, dar a vida pela sua mulher, trabalhar com alegria como se trabalhasse para Deus. Viver o evangelho não é fácil. Envolve resignação, envolve renúncia. E a primeira renúncia é a renúncia do trono do meu coração. O primeiro lugar a gente quer ocupar, é do ser humano querer ocupar o primeiro lugar, mas praticar a palavra começa com destronar a si mesmo. Amém, queridos? O primeiro passo para a prática é ouvir, meditar, entender, decorar, etc. Mas o evangelho não é retórica, não é uma matéria a mais para você aprender na escola, na faculdade. Muitos acham que vão para a faculdade de teologia e vão ser mais espirituais. Não. Adquiriremos um pouco mais de conhecimento. Estou me formando, gosto de teologia, mas prática do evangelho não é isso. Evangelho é vida, evangelho não é teoria, evangelho é absurdamente prático, absolutamente prático. O evangelho não pode ser uma coisa que você aprende na escola, como uma matéria, porque aí ele vira uma coisa que você faz e deixa de fazer. Evangelho vai nortear tudo aquilo que você faz. O evangelho vai fazer com que você
veja o mundo de uma maneira diferente. É por isso que o cristianismo tem uma cosmovisão totalmente peculiar, uma visão de mundo diferente. Amém, queridos? Sejamos praticantes da palavra e não somente ouvintes, e que a gente ouça mais do que fala, e que a gente seja tardio em se irar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Pedir ao Senhor que nos ensine, nos ajude, nos dê força. Precisamos de força, não é fácil. Precisamos de sabedoria para praticar essa palavra. Não é fácil. Mas o Espírito Santo há de nos ajudar em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela Tua palavra que foi lida, pregada, Senhor, explanada. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela vida dos meus irmãos, Senhor, que estão aqui hoje, nessa noite, comigo, para adorarmos o Teu nome, louvarmos o Teu nome, Senhor, mas acima de tudo também aprender um pouco mais da Tua palavra, aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Obrigado, Deus, porque o Senhor deixou registrado, Senhor, pela inspiração do Espírito Santo, esta palavra, anos e anos e anos atrás. Obrigado, Senhor, porque Tiago escreveu, Senhor, aquela igreja, e nós queremos colocar para nós, nos colocar no lugar dessa igreja e ouvi-la, Senhor, ouvir essas palavras e praticá-las, Pai. Nós queremos ser prontos para ouvir a Tua palavra, Senhor, ouvir o outro que está sofrendo, Senhor, ouvir o clamor das pessoas que precisam do Teu nome, que precisam de Jesus, que precisam de salvação. Queremos ser tardios para falar, Senhor, falar dos nossos problemas, da nossa vida, das nossas coisas, das nossas opiniões. Nós queremos falar das Tuas coisas, das Tuas opiniões, do Teu plano, Senhor, das Tuas coisas, da Tua vida, do Teu poder, Senhor, do Teu evangelho. E não nos deixe, Senhor, que nós sejamos dominados pela ira. Nos ensine a ter sabedoria, Pai. Isso também passa necessariamente por praticar a palavra. Senhor, que nós aceitemos a palavra que está enxertada em nós. Que nós nos submetamos às autoridades, Pai, sobre as nossas vidas. Tenhamos humildade para aprender, Senhor. E sejamos praticantes, Senhor, da Tua palavra, em nome de Jesus, Pai. Não queremos apenas ouvir essa palavra como algo bonito, lindo, mas distante da nossa realidade. Não, Senhor, queremos que essa palavra seja prática no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Pai. Te damos todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Será que você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Louvado seja o nome do Senhor.